Olá pessoal, primeiramente um abraço para você, seja bem-vindo, eu sou o Detetive Quental e vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a investigação dos casos de localização de pessoas desaparecidas. Saiba você que localizar uma pessoa que está desaparecida, existe algumas nuances aí que nós precisamos entender, quais foram os aspectos e por que levou uma pessoa a desaparecer, a sumir do mapa, né? Isso acontece muito, principalmente no caso daqueles que têm que pagar o quê? Pensão alimentícia. A pensão alimentícia é uma coisa que pega no pé do brasileiro, porque ele normalmente, quando ele deixa o seu primeiro amor, ou ele deixa aquela mulher do sonho, ou ele deixa uma pessoa do lado, o que acontece? Aquela pessoa acaba ficando aí sem lenço nem documento. Na hora de virar os olhinhos, como diz a turma, o cara vai lá e faz um filho, a mulher também não se cuida, ela que deveria se cuidar o máximo que pudesse, mas por alguma razão acaba deixando despercebido e a gravidez acaba acontecendo. E aí a criança é a que normalmente paga o pato nessas condições. Eu quero dizer para você que localizar alguém nessas condições para o pagamento de pensão nem sempre é fácil. Mas depois eu vou falar um outro vídeo para você, principalmente aquele caso ou aqueles casos em que filhas tentam localizar o pai. Hoje, nesse vídeo, agora, nesse momento, nós vamos falar sobre o pagamento de pensão e como você deve proceder para poder localizar alguém que precisa arcar com a responsabilidade. Sabe aquele carinha que na hora do love tá tudo bem, beijinho para cá, beijinho para lá, uma bebidinha aqui, outra ali, e de repente engravidou, né? Deixou você grávida pelo caminho. Nasceu a criança, mãe é mãe, cuida, faz das tripas o coração para poder dar o melhor para aquela pessoa, para aquela criança. E o pai, que deveria de ser o responsável, por alguma razão ele simplesmente lava as mãos, abandona e depois para localizar esse. Eu poderia dizer aqui sobre algumas coisas, aspectos legais para você fazer com que a pensão seja paga. Mas eu vou dizer aqui, vamos começar falando aqui sobre a localização do pai. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para localizar uma pessoa, nós precisamos de dados sobre essa pessoa, né? Então é interessante que você tenha informações sobre o pai da criança. Claro, além do nome completo, se você tiver um documento dele, você não tem a dúvida o quanto isso vai valorizar. Depois também, onde ele trabalhou, isso é muito importante, qual é a profissão dele. E aí, é claro, eu espero que o love não tenha atrapalhado o diálogo e você também descobriu qual é a data de nascimento, você descobriu qual é a filiação dele, descobriu qual é a naturalidade dele, nasceu aonde, em que cidade, né? Aí, juntando esses aspectos, fica mais fáceis, né, de localizar uma pessoa. O fujão, aquele cara que está sempre se esgoelando para você, para que não pague a pensão, ele precisa ser procurado dentro da área em que ele trabalha. Então, vai uma dica aqui. Se de repente você não está conseguindo encontrar o pai da criança, porque você já tentou todos os mecanismos possíveis e infelizmente você não conseguiu, saiba você que o pai dele, a mãe dele, é responsável pelo pagamento de pensão. Pode não ser justo, nós não estamos aqui querendo aplicar a justiça, nós queremos dizer que não é justo para essa criança estar sofrendo as consequências. E se o pai dele, a mãe dele, criou esse filho que não arca com a responsabilidade, então provavelmente esses pais, em algum momento, mesmo sem perceber, acabaram errando na maneira da criação desse filho. Então, nada mais justo que agora, depois de adulto, o filho cometeu erros, o pai também ajuda esse filho a reparar. Evidentemente que o seu advogado, a advogada, vai precisar de provar a paternidade. Sabe o famoso exame de DNA? Pois é, antes de mais nada, isso aí vai ter que ser impetrado
um pedido lá na justiça para que haja um exame, para que a justiça peça um exame, e é evidente que você precisa descobrir. Às vezes não descobre o filho, mas descobre os pais. E aí o caminho a justiça saberá fazer para que a responsabilidade seja compreendida, no sentido de que aquela criança não fica desamparada. Então, para você que está procurando o pai do seu filho, vai as dicas aí. Procure sobre a família, né? Normalmente as pessoas estão sempre ao redor das famílias. Às vezes mora em São Paulo. São Paulo é muito grande. Quem não conhece São Paulo, quem nunca foi a São Paulo pode não entender. São Paulo é muito grande. Mas ainda assim os dados e números se convergem. Lá um momento ou outro a gente consegue localizar aquelas pessoas numa cidade tão grande quanto aquela. Mas se o cidadão é uma pessoa de bem, ele é trabalhador, pode ser que ele se tornou autônomo, possa ser que ele também trabalhe autônomo exatamente para que não crie vínculo empregatício, para que a justiça não consiga localizá-lo. E dessa forma ele tenta, de alguma forma, se isentar da responsabilidade de pagar a pensão. O pagamento de pensão é necessário que faça uma citação. Para que haja citação, é necessário que faça a localização. E aí começa a gerar todo um problema. Então, por isso que é importante que você tenha na memória, pelo menos, algumas lembranças, né? Como data de nascimento, idades aproximadas, nome, sobrenome, filiação, onde nasceu, profissão e tudo aquilo que você puder buscar. Porque aí nós, detetives particulares, quando somos contratados para fazer esse tipo de busca, claro, se nós não tivermos elementos que corroboram para isso, evidentemente vai ficar quase impossível de localizar. Só que eu digo para você, se você tem alguns dados importantes, pode passar para um detetive que ele vai rastrear e vai chegar até aquela pessoa. Mas a dica aí no meio desse caminho é que o pai dele, a mãe dele, é responsável exatamente para o cumprimento dessa obrigação. Eu não sei quais são os trâmites legais, eu não sou advogado, portanto essa não é a minha área, mas eu posso te garantir que a lei vai cobrar responsabilidade sim. Então, procure por ele, procure por familiares dele que de alguma forma vão dar conta dele para você. Se você precisar de ajuda nesse aspecto, quer localizar alguém para citação judicial e não sabe como fazer, a dica é: preencha uma ficha com tudo que você sabe daquela pessoa. Por exemplo, o nome completo, o nome da mãe, o nome do pai, a data de nascimento, ou pelo menos uma faixa etária, a profissão, a cor da pele, o jeito do cabelo. Tudo que você puder colocar ali como para agregar valor vai ser muito importante na hora de localizar essa pessoa. Certo? E a localização de uma pessoa para citação judicial precisa ser exata. Então, por isso, é importante que aquele profissional que você contratar, o detetive particular que vai atuar no seu caso, só quem vai atuar é o detetive, porque a polícia não faz isso. Tá? A polícia civil, a polícia militar, ela não vai atrás de ninguém para ser citado. Porque até então a pessoa ser citada é uma coisa e ser condenada e considerada criminosa é outra história. E, por exemplo, uma pessoa que foi julgada para pagamento de pensão e não pagou pensão, essa sim pode ser conduzida coercitivamente até o distrito policial, até a justiça, vai tomar uma cadeia, e aí a pessoa acha que vai ficar isenta, ela tomou a cadeia e ficou isenta do pagamento. Isso também é outra mentira, porque se o advogado quiser e puder e tiver ali na mão dele, ele consegue tirar alguns outros benefícios, como, por exemplo, o abandono de incapaz. Ele pode ser julgado, aquela pessoa poderá vir a ser julgada por abandono de incapaz. Poderá também ser obrigada a fazer uma indenização por perdas e danos, uma série de outras coisas. O bom advogado vai encontrar nas entrelinhas da justiça uma maneira de fazer com que o pai da criança arca com a sua responsabilidade. Eu sou o detetive Quental. E se você está procurando alguém para citação judicial, você veio no lugar certo. Evidentemente, essas coisas nem sempre são tão baratas como deveria, tudo tem o seu custo,
e você, mais ou menos com R$ 600 em mãos, você vai conseguir que esse detetive reúna provas que apresente você junto ao seu advogado, a essa pessoa, com endereço, com comprovação, e aí eu não tenho dúvida de que essa pessoa será sim citada e, é claro, responsabilizada e deverá pagar a pensão, inclusive com os bens particulares ou até mesmo com os parentes dela, tá bom? Um abraço para você e daqui um pouco nós vamos gravar um outro vídeo e nós vamos falar de um assunto que é muito pertinente. É a comprovação em tempo real de uma pessoa num determinado local. Você já imaginou isso? Pois é, dá para fazer isso também. Eu sou o detetive Quental, 25 anos trabalhando na investigação particular com diversos casos. E ainda hoje, você não pode perder aqui no nosso canal, nós vamos trazer para você também um assunto muito importante, que é o quê? É exatamente o caso da infidelidade conjugal. Seus sinais, como tudo começa, como você pode trabalhar para descobrir ou até reverter isso daí. Um abraço para você, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço aqui do Detetive Quental. Mas antes de você mudar aí, deixa seu like, comente, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, né? Porque você sabe, se inscreva no nosso canal, afinal nós precisamos disso para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas e, evidentemente, mais pessoas possam também resolver o seu problema. E o meu telefone de contato, telefone que você vai conseguir falar comigo exatamente para o caso de citação judicial. Esse é um caso típico, é um caso bem especial, totalmente fora das outras áreas da investigação, que você precisa comprovar o endereço da pessoa e, às vezes, comprovar bens da pessoa, comprovar aonde ela trabalha, qual o rendimento que ela tem. Então, esse é um caso especial, tá certo? E meu telefone é 35-98711-8556. Detetive Quental, à sua disposição. Um abraço e não perca, daqui a pouco, já já, a gente está subindo outro vídeo para você. Até mais!